sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Estilo Cast. Eu sou a Daniele e nós vamos falar hoje sobre um tema extremamente especial e importante para todos os empreendedores, sobre saúde mental. Mas também estamos aqui com as minhas sócias. Se apresentem, meninas. Olá, pessoal. Eu sou a Sueli Santana, empreendedora. Já empreendo aí há muito tempo, desde do contábil em si, mas eu também gosto de empreender em outras coisas. Então, hoje o assunto vai pegar aqui, ó. Aqui e aqui. Eu sou a Vivian, também contadora, né? Trabalho já há 17 anos aí na área contábil. Hoje, no escritório, eu cuido do departamento pessoal e a gente tá ali vendo um pouquinho de tudo, todas nós contadoras, né? E é isso. E aqui temos a nossa convidada especial do dia de hoje, que é a nossa cliente, empreendedora também, psicóloga, Isadora. Oi, pessoal, bom dia. Muito obrigada, meninas, pela oportunidade. Isso aqui tá sendo uma experiência incrível, fantástica, porque eu acho que é isso, né? Uma coisa que meu pai sempre dizia pra mim é que podem tirar tudo da gente, menos o conhecimento que a gente tem. Então, tá sendo um prazer enorme estar aqui. Bom, vou me apresentar um pouquinho. Muito prazer a todos vocês, a quem tá assistindo a gente. Meu nome é Isadora, eu sou psicóloga clínica e eu tô no ramo do empreendimento vai fazer mais ou menos um ano. Estou me especializando em terapia cognitivo-comportamental e práticas baseadas em evidência. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental do empreendedor, de vocês que estão assistindo a gente aqui e de todas nós que estamos nessa sala. Exato. E aí o tema, ele gira em torno dessa saúde mental, mas na verdade o que a gente quer saber é como está o balanço das suas emoções? Você está tendo lucro ou prejuízo emocional? Então, Isa, você vai nos ajudar a refletir bastante. A gente tem experiência, né? Pensando em saúde mental. Sim. Eu acho que todo mundo tem uma carga aí a contribuir, mas com certeza você, como a profissional da área, vai ajudar ainda mais a gente refletir sobre esse tema. E aí a gente sabe que o empreendedor, ele trabalha muitas horas. A gente fala que o CLT é sempre de 8 a 9 horas ali por dia, mas o empreendedor é isso e ainda mais, por conta das demandas. E a gente tem aquela sensação de não sair do lugar, às vezes. E a gente acaba tomando decisões desesperadas, porque a gente tem uma instabilidade financeira, diferente do CLT, que no final do mês, não importa o que aconteça, vai ter um salário ali. Caindo. E a gente não. A gente depende totalmente do nossa entrega durante o mês. E aí a gente quer entender como que isso afeta o nosso dia a dia, as nossas decisões, porque às vezes a gente procrastina. Como que funciona esse sistema assim pra gente? Bom, meninas, uma coisa que eu gosto muito de pontuar é que, assim, a planilha e a estratégia, elas são muito importantes, porque, assim, quando a gente tá falando de alguém que empreende, é alguém que tá fazendo um serviço próprio, é eu como um instrumento do meu próprio trabalho, então eu sou o meu próprio instrumento. Então, muitas vezes, quando a gente tá falando sobre esse trabalhador, porque o empreendedor, ele é um trabalhador acima de tudo. A gente muitas vezes confunde dizendo que, não, ele já tá começando ele já tá grande. E não, o empreendedor, ele começa sempre do zero. É uma escala de crescimento. Mas muitas vezes, quando a gente tá falando de saúde mental do empreendedor, muitas vezes, ele acaba se sentindo muito sobrecarregado. Quando a gente está falando de procrastinação, a gente está falando daquele empreendedor que muitas vezes está vivendo no automático. Quando a gente está vivendo no automático, a gente acaba ativando os circuitos do nosso cérebro, que é como se a gente estivesse vivendo sempre sob tensão. Sempre sob tensão, sempre aguardando aquele retorno, e aquele retorno não vem. Então, muitas vezes, o empreendedor, ele acaba tendo aquela evitação. Ele evita muito lidar com as questões financeiras dele, porque isso gera gatilho. Então, quando a gente está falando muito de escassez, esse é um termo que eu gosto muito de utilizar, porque quando a gente está falando de escassez, que eu vejo muito no meu consultório, é aquele empreendedor que ele passa muitas horas no Instagram, ele está sempre tentando organizar pequenas coisas, mas a parte financeira vem aquela fuga e aquele comportamento que a gente chama de evitativo. Então, eu evito entrar em contato com tudo aquilo que me desorganiza.
tudo aquilo que vai ser uma demanda para mim. Então, quando a gente está falando dessa pressão constante, ela atua muito no nosso cérebro por conta dessa questão de escassez, de pressão. Então, isso rouba muita parte da energia do meu cérebro, que pensa de uma forma muito mais racional, e isso vai prejudicar muito a minha tomada de decisão, porque de tanta pressão, acaba ativando meio que o modo sobrevivência. E quando a gente está vivendo sobre o modo sobrevivência, eu não consigo pensar de forma clara, com clareza, com decisões estratégicas. Isso faz com que eu evite, eu não consiga mais tomar decisões estratégicas. Então, ela acaba tomando decisões baseadas muitas vezes no medo, no desespero, no automático mesmo. Então, não é porque o empreendedor ele é preguiçoso, mas a procrastinação, ela é aquela questão que traz esse esgotamento, essa sensação de esgotamento. Então, muitas vezes é o cérebro sobrecarregado que está buscando alívio. Oi, Isa, e essa cobrança nossa porque depois, quando a gente é CLT, a gente tem os nossos horários programados, né? Então, você entra às 8, sai às 18. E quando a gente trabalha, foi uma coisa que bateu muito em mim, assim. O tempo, a gente não... o tempo que eu tô trabalhando é só quando eu tô sentada na frente do computador, trabalhando. E aí, esse tempo em si, eu achava que tava pouco. Sendo que desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, eu estou trabalhando. Só que até eu entender e não ficar me cobrando tanto que... parece assim, eu fico com o mundo aqui do lado de fora, é muito rápido. Né? Quando a gente tá dentro de uma empresa, trabalhando, parece que ele é lento. Só que aqui fora, quando a gente vê, meio-dia. Aí eu falo assim, nossa, eu não fiz nada. Só que assim, eu tô correndo desde a hora que eu acordei. Parece que porque a gente não tem um horário de entrada e de saída, parece que a gente não tá trabalhando, né? E ao contrário, a gente tá trabalhando desde a hora que a gente acordou e às vezes vai dormir tarde ali trabalhando, mas a sensação é que a gente não está trabalhando, né? E aí a gente fica naquela cobrança, ai meu Deus, preciso, né, me organizar melhor, ter um horário, mas ao contrário, a gente fica bem sobrecarregado porque a gente trabalha muito mais, eu acho, né? Sim. Só que ainda fica esse sentimento, assim, né, dentro da de gente. Que não fez, né? De que não e aí, fez. Isso acaba atrapalhando muito, porque quanto mais eu penso isso, mais eu procrastino. Meninas, uma coisa que é muito curiosa é que, assim, comportamento. Se a gente for parar pra pensar em comportamento, eu e Isadora trabalho muitos anos sobre comportamento. Comportamento, tudo aquilo que eu observo, tudo aquilo que eu sinto. Isso vai mexer muito com o meu cognitivo. Então, a forma que eu vou pensar e o ambiente em que eu estou inserido vai modular muito o meu comportamento. Então, vão ter muitas vezes em que nós vamos estar atuando ativamente no nosso trabalho mesmo, porque eu gosto de usar o termo que o empreendedor é o eu-empreendedor. Sou eu. Eu sou a minha própria empresa. Eu preciso lidar com as questões que eu estou desenvolvendo e que eu estou tendo no meu dia a dia da forma mais saudável possível. Só que quando a gente tá sobre esse modo de sobrevivência, eu preciso entregar, eu preciso ter lucros. E é muito curioso, porque esse excesso de pensamentos vem muito da ansiedade. Então, eu fico muito ansioso. Porque é isso, a gente tá falando sobre aquele salário que não necessariamente vai ser garantido no final do mês. Gente, isso é uma pressão terrível, porque, assim, o meu trabalho vai depender muito de mim. E quando você se coloca nesse lugar, nesse papel de responsabilidade, isso gera sintoma. E o sintoma disso é você pensar. Chegar uma hora que você para e você não consegue fazer nada. Paralisa, né? Aquele medo paralisante. Só que quando você consegue se colocar numa posição que a gente chama na terapia cognitivo de adulto saudável, você coloca e fala, não, pera, o que eu tenho pra fazer hoje? Muitas vezes o planejamento, né? O planejamento ele vem muito nesse lugar de trazer esse conforto mental pra gente, porque é previsível. Então, o que eu tenho pra fazer hoje? Eu tenho que lidar com um cliente tal, cobrar tal pessoa. Porque vocês são contadores, tem que cobrar as pessoas assim. E aí, quando você percebe aquilo que você precisa fazer ao longo do dia, isso traz muito mais clareza para aquilo que você precisa entregar e para a forma que você tem que entregar o teu trabalho. Então, muitas vezes... Esse exemplo que você citou é perfeito, porque é puramente sintoma, é sintoma ansioso. É aquela questão de que o empreendedor, ele cobra tanto de si e ele esquece do quão o autocuidado ele importa. Tô falando pra vocês, pessoal, o autocuidado ele importa muito, muito na minha tomada de decisão, porque se eu tô tomando decisões baseadas em estresse, baseada em entrega, eu preciso entregar
isso é puramente pressão psicológica interna. Então, muitas vezes o empreendedor, ele se auto-sabota, porque ele tá sempre o tempo todo pensando no que ele precisa entregar, só que ele não consegue muitas vezes ter aquele planejamento diário daquilo que ele precisa fazer. Então ele vai fazendo coisas muito pontuais, só que isso já é o teu trabalho. Lidar com a parte burocrática, lidar com essas questões mais pontuais, vai fazer parte do teu trabalho. Não é que nem num cargo CLT onde você tem uma função. Então você vai ser contadora da empresa XYZ e você vai lidar com a parte de regulação de dívidas, por exemplo. Que você vai ter um cargo, Você faz algo específico. Você faz algo específico. Agora, quando você é um empreendedor, você é tudo. Você falou sobre salário, né? Nessa questão. Quando a gente trabalha CLT, a gente cobra o outro por um retorno financeiro. Porque a gente fala, eu estou fazendo isso, eu estou entregando isso, então eu quero um aumento de salário. E quando a gente é um empreendedor, a gente tá fazendo cobra, né? trilhões e fica assim, pô, eu tenho que fazer mais porque eu tenho que ganhar mais, eu tenho que fazer mais. É uma Aí eu peço aumento autocobrança. aqui, aí aqui fala, vai trabalhar. Não é bem assim, gente. Mas funciona quase assim. Mas é muito isso. E aí a gente pensa que isso é uma ferida que vai cutucando na parte financeira que é tão importante. Pensando não somente como escritório, na sua clínica, mas pensando na nossa vida fora desse mundo. Sim. Na qual a gente quer conquistar coisas, quer ter uma qualidade de retorno. vida maior. Sim. Então, é um ponto que a gente estava conversando, né? Quando estava preparando esse momento do podcast. Você falava assim, no Brasil é quase que tem lá um percentual do número de inadimplentes. Então, é quase que cultural essa questão do endividamento, da questão financeira ser tão enraizado da gente, mas às vezes de forma negativa. Sim. E a gente precisa romper com Porque com fica essas parecendo que é crenças. normal. É normal você ter dívidas, é normal você sempre tá... É normal você apenas ficar vivendo e pagando conta. Mas Mas eu aí acho desculpa. que é cultural mesmo, né, Dani? Porque a gente não é preparado desde criança para isso, né? Para viver essa fase adulta. A gente não aprende sobre finanças e tal, né? Então eu acho que por isso que a gente acaba se desorganizando quando a gente vai Adulto, vai que as crescendo, vai pegando responsabilidades, dinheiro e acha que tem muito dinheiro e gasta sem pensar no amanhã, né? Então eu acho que Tem um psicólogo, meninas, que eu até deixei aqui nas minhas referências, que é o Celso Santana. E ele é um psicólogo que ele traz um termo muito interessante, que é pouquíssimo conhecido, que é a fobia financeira. Pois é, isso existe. Você que tá ouvindo a gente, isso existe, gente, existe sim. É quando aquele empreendedor, ou aquele indivíduo mesmo, ele tá passando por uma situação de estresse financeiro tão grande que ele, de novo, acaba engajando muito em comportamentos evitativos e ele cria medo de lidar com a parte financeira dele. Então, ele evita ligação de banco, ele evita entrar no aplicativo do banco para saber o que ele tem que pagar. E ele entra em padrões extremamente negativistas e de pensamentos disfuncionais, que é do tipo, putz, não vou lidar com isso agora. Aí a gente entra na procrastinação. Por isso que a procrastinação, gente, ela acaba sendo até uma estratégia do nosso corpo. Uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, e eles vão, se eles acompanharem, a gente vai até poder confirmar, falar, ela fala isso mesmo, que o nosso corpo, ele é muito sábio. Nosso corpo, ele é muito sábio. Tem vezes que quando eu não dou conta, de novo, a gente tá falando da parte financeira, que ela é tão importante pra nossa vida, porque o trabalho e o recurso que nós temos com o nosso trabalho, com o retorno que a gente tem, ele acabou tomando uma proporção tão grande no nosso padrão de vida, que muitas vezes, quando eu não tô conseguindo corresponder com isso, a minha estratégia do meu corpo é: isso aqui é perigoso. Eu não vou lidar com isso, não. E a gente fica muito nessa. E isso, de novo, só vai criar um ciclo muito pior, porque vai acabar engajando ainda mais em comportamentos em que a pessoa ela acaba pensando de uma forma impulsiva. Então, assim, quando a gente tá falando do empreendedor, ele vai criando refrescos. E eu digo isso não só do empreendedor, eu mesma. Eu, Isadora, eu faço muito isso, porque, de novo, a minha empresa ela é jovem. E é muito difícil você ter lucro quando você tá começando do zero. Só que, de novo, a gente esquece que isso é um processo. E muitas vezes eu acabo fazendo isso sem querer, que é do tipo, nossa, eu tive um dia tão difícil. Até comentei com a Dani, tô tendo um dia difícil. Eu vou pedir comida.
Eu tenho comida em casa. Aí você pagou, Recompensa, né? Você quer. recompensa, eu quero um refresco. Só que isso acaba virando, de novo, uma estratégia que a gente tem a nível de longo prazo. Se fosse algo a curto prazo, tava bom. Mas isso vira uma estratégia, de novo, compensatória. Eu tô sempre tentando compensar o quão esse ambiente externo, ele me causa desconforto. Então, putz, nossa, um paciente meu não pagou hoje. Ai, eu vi uma blusinha tão linda na Shein, eu vou lá comprar. E eu vou lá comprar. E eu compro. E isso vai gerando, de novo, um ciclo. E quanto mais eu gero esse ciclo, mais difícil é eu sair dele. Então, aí o meu planejamento, ele cai por terra, porque eu não tô conseguindo segui-lo. Por quê? Porque o externo está puxado demais. Então, quando a gente tá falando do empreendedor, ele é a própria empresa, gente. Sim. Eu sou minha própria empresa. A minha empresa, ela depende de mim. Tanto que eu falei pra vocês, né? O eu-empreendedor. Eu-empreendedor. Porque a minha empresa, existe essa fusão, né? Entre a empresa e o dono. Se não existir essa fusão, você não trabalha. E muitas vezes, quando essa fusão ela existe, vocês vão poder dizer isso até assim como eu tô trabalhando em casa. Eu tô trabalhando em casa, eu não tenho hora pra entrar, não tenho hora pra dormir. É a mesma coisa comigo. Tem pacientes meus que eu sempre gosto de reforçar pra eles que eu sou muito disponível. Isso é uma verdade, isso acaba sendo também da minha personalidade mesmo. Então tem paciente meu que às vezes me liga meia-noite, nossa, vem uma culpa porque eu tava dormindo. Eu não vi. Aí eu fico, meu Deus do céu, ele me ligou. E agora? Ele precisava de Ele mim. precisava de mim. Isadora, por que você tá dormindo? Aí eu fico, Isadora, você tá dormindo, cara. Eu sofri muito com isso. Eu venho de. A minha família tinha um escritório de contabilidade e eu comecei a trabalhar lá com 14 anos. Então eu vi a forma com que funcionava esse escritório. Só que ao mesmo tempo, quando eu fui crescendo, eu fui vendo que também não era o que eu gostaria para minha vida. E quando a gente montou o escritório, eu tinha um hábito de estar disponível para o cliente 24 horas do meu dia. E aí a gente foi criando regras internas. Somos uma empresa, a empresa tem horário de funcionamento, tem que quebrar isso, né? E aí, com o tempo, eu fui me adaptando. Hoje em dia, ainda respondo, porque, né, tem coisa que o cliente é urgente. É que, assim, tudo é urgente para as pessoas, né? Sim. Só que a gente tem a nossa vida particular, a gente tem as nossas tarefas para fazer. Então, tem hora que não é, mas tem assuntos que hoje em dia eu ainda respondo. Mas foi assim, ó, a Dani, a Vivian, que foi me ajustando para tirar hábitos que eu vi de escritório passados que eu vi. Que, não, o cliente mandou, tem que fazer. Tem que Aí o cliente responder. mandou, eu tenho que fazer. Quem manda em mim é o cliente. Não, quem manda em... O cliente é nossa, é principal, é prioridade, prioridade. Mas não é tudo Não que a gente tem. ultrapassando o meu limite, não ultrapassando, então eu não fui passando por cima de aprendendo, mim. estou aprendendo a cortar isso e não significa que eu não amo vocês, eu amo, mas a gente tem que colocar alguns limites. Para ter uma relação saudável. Sim, exatamente. Porque o relacionamento saudável não é só questão amorosa, né? Sim. Não, Profissional, tudo, E eu acho né? que isso vem do medo, né? Medo de perder Sim, o cliente, né? A questão sim. financeira, a gente, né, tá crescendo agora, tá conquistando. Então, assim, o cliente, ele tem que estar satisfeito e a todo custo. Será? Se é a todo custo mesmo, né? E até Ai, se que eu não ponto isso responder, vale a pena, né? Sim, se É eu não responder, ele saudável. vai trocar. Se eu não responder, ele vai ter alguém que vai responder e vai roubar meu cliente. Calma, Sueli. Se for, é porque não era pra ser, que nem relacionamento. Se não foi. ficou, é porque não era pra ser. Sim. Então, Sim, e é muito bonito ver essa tua estrutura, porque, de novo, isso você colocou aquilo que a gente chama na psicologia de comportamento adaptativo. Isso é um comportamento adaptativo, do tipo, eu estou colocando limites e eu preciso... Gente, pra eu ter qualquer tipo de relacionamento saudável, eu preciso de limite. As pessoas, elas acabam internalizando o limite como uma forma muito negativa, sendo que ele não é. Porque se eu não coloco limites, o meu cliente, o meu paciente, as pessoas ao meu redor, elas montam em cima de mim, elas montam, e não é nem por querer, mas eu tô sendo muito disponível pra ela. Ela já aprendeu isso. De novo, a gente aprende muito, o nosso comportamento ele é muito modulado pelo nosso ambiente. E você é ambiente para os seus clientes. Eu sou ambiente para os meus pacientes. Vocês também são ambiente para quaisquer demandas, tanto da empresa quanto do relacionamento entre vocês, por exemplo. Então, se eu não coloco limite, se eu não estabeleço horário de funcionamento, muitos clientes vão compreender, tá, é 1h da manhã, ela tá me respondendo, então ela vai continuar me respondendo. sim, isso mesmo. Sendo que, na É o verdade- tipo de coisa que acontecia comigo. Exatamente, Ela porque não dorme é isso. 24 Ela não horas. dorme, ela tá sempre... E é isso, né? Quando chegou aquela onda de coaching, eu tava vendo o vídeo de um psicólogo esses dias, que ele falou assim, eu quero ver vídeo de coaching, eu quero morrer por dentro. Que é aquilo, trabalha enquanto eles dormem.
Gente, se eu seguir nessa perspectiva, se eu seguir nesse tipo de comportamento e de ação, eu não sobrevivo. Vou morrer, né? Eu vou morrer. Eu vou morrer. E é isso. E não é nem necessariamente uma morte real, mas é uma morte subjetiva. Porque você tá o tempo todo tão engajado naquele contexto, naquele ambiente, com aquele cliente, que tudo isso vai virar de novo um padrão de comportamento. Então, quando eu consigo colocar comportamentos adaptativos do tipo, tá, se ele for embora, ele foi embora. Significa que não era pra ser, porque é isso. Uma coisa que eu percebo muito na clínica, e isso abrindo 100% meu coração pra vocês, é que assim, nem todo cliente e nem todo paciente tá disponível a ficar. A gente se Independente culpa do que eu muito. faço. É. A gente se culpa muito. Eu tenho essa tendência terrível de me culpabilizar demais, porque é isso, né? Quando o paciente desiste do processo, nossa, isso causa um sintoma terrível. E eu sou. E tanto que a minha frase do WhatsApp, que eu até falei pra Dani, eu sou tão humana quanto você. E às vezes a quem nós prestamos serviços esquecem disso. E eles esquecem mesmo. Porque a gente tá prestando um serviço e muitas vezes não, mas a Isa, ela é compreensiva. Não, a Sueli, ela é compreensiva, ela vai me atender porque eu tô pedindo. E na verdade, não. Às vezes, eu só sou um ser humano. Então, eu tenho limites, eu tenho limitações. Tanto que eu até eu coloquei na minha página do meu Instagram profissional que o terapeuta também erra. E não só o terapeuta, como as pessoas ao nosso redor, elas vão errar, elas precisam errar. Porque se eu não erro, eu não crio condições ambientais da pessoa lidar com frustração e de indisponibilidade. Nem sempre eu vou estar disponível para você. E isso é um recurso necessário até o empreendedor. Nem sempre o empreendedor ele tem a obrigação de estar ali para você o tempo todo, porque ele tem uma coisa chamada vida. Oh, meu Deus, ele tem vida. Sim, gente, nós temos vida. Por favor, respeitem isso, sabe? Então, sim, o empreendedor ele tem uma vida, ele precisa respirar e respeitar as limitações dele. Porque se eu chego nesse tipo de padrão, a pessoa que vai adoecer é quem? Você, né? Nossa. E aí não vai prestar serviço nenhum, né? É. Porque eu vou estar de novo no modo sobrevivência, sempre precisando compensar, eu preciso ser produtiva, eu preciso responder, isso vai me gerando crenças, que é aquilo que a gente chama de crença limitante, porque ele vai limitar o teu trabalho. Você não vai conseguir criar uma postura flexível, você vai acabar engajando em comportamento de rigidez, isso é um comportamento rígido, eu preciso corresponder, eu preciso que o meu cliente fique comigo. Naturalmente que você precisa que ele fique com você, só que tem uma escolha aí. Uhum. É uma via de mão dupla. Eu não posso me sobrecarregar sozinha. O meu cliente também tem que entender que ele tem responsabilidades na nossa relação. Tanto nossos clientes, nossos pacientes, eles precisam entender que existe aí uma via de obrigação. Porque não tem como só um sair prejudicado nisso. Você presta um serviço, tudo bem, só que você também tem que pagar pelo serviço que está sendo prestado. Isso é algo que é muito natural. A gente estava até conversando, eu e a Dani, né? Muitas vezes, isso é uma coisa que eu me ressinto muito na minha clínica como empreendedora, que é pacientes caloteiros. Pacientes que não pagam. Eu não pago conta com amor, tá? Eu tô olhando pra vocês. Posso falar também? Eu também não, Eu não gente. pago conta com amor, minhas gente. contas, elas precisam ser... A gente brinca, né? Psicologia por amor, enfermagem por amor, contabilidade por amor. Não. Amor não paga conta. Então, às vezes Tá? eu fico muito questionando isso. Eu falo, nossa, o que será que passa na cabeça das pessoas? Elas acham que eu sobrevivo do quê? Pra estar respondendo aqui, se eu ficar o dia inteiro respondendo todo mundo sem ter um ganho, Qual o intuito? Perde a função. eu falo, De valor. Perde valor, perde o que função. eu fico questionando, o que será que as pessoas enxergam do outro lado? Porque, não, deixa eu mandar, tirar uma duvidinha, mas você tira uma duvidinha, você tira uma... Foi Ou meu co- dia. Ou como eu faço isso? Onde que eu entro? Eu sou a profissional, você vai me contratar? Ou você quer que eu porque- te ensine? Não é maldade, né? Não, mas parece, Não é, a gente- não é porque a gente não quer ajudar, mas é porque realmente, dentro da dinâmica de trabalho que a gente tem, e pensando, né, nessa questão de planejamento que a gente precisa ter, às vezes a gente já começa o dia pensando, eu vou fazer isso, isso e isso. Se entra qualquer outra demanda fora, às vezes é uma pergunta que a gente precisa analisar, eu não consigo responder de bate-pronto. Sim. Pá, é isso. Não, a gente precisa analisar todo o trabalho que a gente faz, é tanto que na faculdade falava-se, né? É uma ciência humana. Não é contabilidade não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Por quê? A gente vai entender qual contexto está inserido, aquela situação que a pessoa está perguntando, vai analisar todo o cenário, leis e tudo mais para poder responder a ela. Então, assim, não é algo simples.
tem um contexto por trás. E tudo isso demanda tempo. E às vezes a gente não consegue realmente. Se a gente tiver. Várias vezes. Uhum. Pessoas perguntaram, a gente realmente parou o que a gente estava fazendo, respondeu, mas realmente Não é não algo tem que dá como. pra fazer toda Não tem hora. como, não tem como. E às vezes as pessoas podem até ver esse comportamento nosso de não responder, às vezes, ou falar assim, olha, tentar direcionar para uma outra maneira de resolução dessa questão, como uma forma assim, não são mais humildes. Já ouvi também. Você já não é mais a mesma. E às vezes a gente se culpa também por conta disso, porque, poxa, eu não tô conseguindo mais atender como eu atendia antes. Mas não é mais a nossa realidade. A gente Sim, precisa entender. isso vai do crescimento, né? Isso. A empresa, e isso é até positivo, porque isso demonstra que o trabalho de vocês está tendo fruto. Porque vocês estão crescendo. E conforme o empreendedor ele cresce, ele acaba tendo muitas outras demandas. No sentido de responder cliente, fazer os cálculos para a emissão de notas, tarará, tarará. Então, isso tudo vai gerar um aspecto de que, não, ela não tá querendo me atender, só que vai muito além disso. Significa que o empreendedor que você tá confiando o teu trabalho, tá confiando teus recursos, né? Eu, como empreendedora, confiando meus recursos a você, empresa de contabilidade, tá gerando fruto para nós duas, né? De certa forma, porque eu tô cuidando das minhas finanças, vocês estão cuidando delas para mim, e querendo ou não, vocês também são um negócio. E quando vocês são um negócio, vocês também precisam cuidar dele, no sentido de, eu tenho tudo isso de demanda crescente. E isso é algo que, de novo, só vai reforçar o teu sucesso. Isso é o teu sucesso. Porque é isso, né? A nossa relação com o dinheiro, ela vai muito além da planilha. Ela vai muito além do cálculo e da matemática. Ela vai também da forma que eu me relaciono com o dinheiro. As experiências que eu tive com relação a dinheiro. E quando a gente percebe que isso é uma questão onde o meu comportamento está sendo muito... tá sobrecarregado e tá exigindo muito do outro, isso significa que eu tenho que tentar ativar de novo o meu comportamento adaptativo. Eu como cliente. Do tipo, a Dani tá ocupada. Daqui a pouco ela vai me responder. Não significa que ela não vai me responder. Ela vai me responder. Talvez ela só demore um pouquinho. Uma questão que você entrou agora é isso também que eu vejo. Nós somos empreendedores. Nós três somos... E eu vejo que a gente é muito humana. Quando a gente vai ter alguma prestação de serviço de alguém, a gente visa muito o empreendedor com os nossos olhos. Então, vou falar coisas básicas do dia a dia. A gente faz a unha. Então, somos empreendedoras, a gente tem um horário mais flexível. Qual horário que se encaixa, que a gente consiga, mas também que seja um pouco mais vazio para você, que não pegue aquele seu auge, né, de atendimento de pessoas que não conseguem. A gente tem essa visão de se encaixar. E aí eu vejo que muitos empreendedores, aqui clientes também, desculpem, eu já falei que eu amo vocês, mas não levem pro coração. Às vezes eles falam de uma forma com a gente, de tipo assim, é agora, para tudo, que eles fazem eles parece que não enxergam a gente, que somos humanos também, tem uma cartela de clientes para responder, e aí eles agem de uma forma como assim, eu sou importante. Eu acho que tem muito empreendedor que é assim, eu sou importante. Filho, você é importante, Vivi é importante, Dani é importante, todo mundo é importante. Sim. Então, assim, não vem com esse ar, até autoritário, não sei se seria a palavra, de tipo, né? O meu é urgente. Sim. E a gente sabe, né? A gente vê o problema e quando a gente realmente, não, isso daqui a gente tem que parar tudo pra fazer, pra resolver isso, porque coisas que, a gente já avisa pra cliente, quer emitir nota, alguma coisa assim, a gente tem um prazo, tá? Não, é agora que seu mundo vai acabar, porque a gente entende. Mas vira naquela questão também de hábitos, né? Sim, deixa por último que elas vão resolver mesmo. Vou entregar pra elas. Mas eu sinto que você tem é muito responsável. empreendedor que tem esse peitoral, assim, de, né? Sim. É que eu acho que exige muito amadurecimento. Exatamente. Porque se a gente empreende, a gente sabe que não é fácil, que tem toda aquela dinâmica maluca que é de empreender, e a gente precisa amadurecer. Não adianta a gente ter os mesmos comportamentos que a gente tinha enquanto CLT, que a gente tinha como somente consumidor, vamos dizer assim. A gente não tinha uma visão de se colocar no lugar do outro pensando sem conhecer essa dinâmica que a gente sabe que tem hoje. Então, exige um amadurecimento muito grande da gente tentar entender
o contexto que a gente está inserido, tentar amadurecer dos nossos comportamentos para pensando nesse crescimento. Muita coisa a gente errou no início. Muito. Nossa, começo, empreendedores, nós entendemos que início, a gente faz cada burrada, cada cliente que a gente... Umas coisas que a gente fez assim, que hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, mas por quê? Como pode? Dinheiro. Porque a gente foi deixando se levar pelo momento. Mas é isso, de tudo isso que você foi falando, a gente tem um processo, né, de amadurecimento nesse ponto, mas eu acho que a gente ainda pode ir muito além. E às vezes os empreendedores hoje, por estar nesse automático que você comentou, não conseguem sair Ter disso. clareza. Não conseguem. Hoje, graças a Deus, nós somos em 3. Então a gente tem também esses momentos de conversa, de partilha, de reflexão, para poder pensar, não, a gente precisa mudar isso. Mas quando o cara é sozinho, A pressão dobra, né? exatamente. Dobra. Então, assim, se exige muito mais sobre esse tipo de comportamento, esse tipo de retorno que se espera da pessoa mesmo enquanto amadurecer. Mas, assim, você tem alguma dica, alguma estratégia prática para que a gente consiga ter essa evolução enquanto empreendedor, para que realmente a gente saia, às vezes, desse mundo que a gente Modo fica automático. desse modo automático. Sim, claro. Só para introduzir um pouco mais essa temática, tem um filósofo, eu estava conversando sobre isso com uma amiga minha que também é psicóloga, né? E tem um filósofo que eu preciso ler o nome dele, gente, porque é difícil. Se chama Byung-Chul Han. E ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Quando a gente entende, porque eu acho que é isso, né? Quando a gente faz terapia, quando a gente consegue ter um viés claro, onde eu quero enxergar o que precisa ser, de certa forma, visto, eu consigo entender o quão a dinâmica, até mesmo cultural, social que nós estamos inseridos, até mesmo no Brasil, ou no capitalismo em geral, que é essa sociedade de produção. Eu preciso produzir, eu preciso corresponder. Então a gente pega, por exemplo, tem muito efeito disso nas redes sociais, por exemplo, que é eu preciso estar bem o tempo todo. Eu preciso estar mostrando no meu Instagram, no meu TikTok, que eu tô dançando, que eu tô curtindo, que eu tô esbanjando dos meus lucros. Até o empreendedor se coloca numa posição de pressão, do tipo, nossa, por que o meu colega tá tendo isso e eu não? E aí que vem muito o nosso trabalho de empatia. Gente, a primeira coisa que eu recomendo muito... A gente tá falando de lucro interno, não só... Porque é isso, né? Vai muito além da planilha quando a gente tá falando de lucro. A gente tá falando também de um investimento. Quando eu invisto em mim, quando eu faço terapia, quando eu engajo em comportamentos saudáveis, quando eu me conheço, quando eu tenho a percepção... Eu até brinquei com um paciente ontem meu, que eu falei assim, eu não quero você aqui pra sempre. Eu quero que você aprenda a enxergar as coisas, a se permitir sentir, se permitir se questionar. Eu dou muito valor a isso, quando a gente se questiona. E quando eu tô dando o exemplo do Byung-Chul Han, quando ele fala da nossa sociedade do cansaço, é o quanto a gente se coloca em excesso de produtividade. Aí o burnout, ele cresce. Porque é muito comum, eu vejo muito isso no consultório, os meus pacientes em quadros de burnout. Porque é isso, como eu sou o empreendedor, eu preciso estar correspondendo com esse ambiente, e eu tô num contexto social-cultural de uma sociedade de cansaço, é uma pressão dupla. Porque tem a minha pressão interna e tem a pressão daquilo que a sociedade, cultura espera de mim. Inclusive de nós aqui, que estamos aqui, que somos empreendedoras, a gente precisa corresponder com esse tipo de modelo. Então, quando a gente está falando de vida financeira, vocês vão poder falar isso melhor do que eu. Nas minhas pesquisas, eu percebi, porque eu tentei me preparar, né, gente? Espera só um minutinho, a gente se prepara aqui, né? Do quanto a vida burocrática e financeira do brasileiro é extremamente burocrática mesmo. O sistema financeiro e econômico estruturado aqui nesse país é extremamente conturbado. Então, como você se mantém saudável num contexto onde você tá, de novo, sob muita pressão externa e interna e que eu tenho que pagar para trabalhar. Já começa que eu conversei com a Dani, né? Eu, como empreendedora, eu tenho que pagar para estar trabalhando. Então, eu tenho os impostos que eu preciso de, né, corresponder, o MEI, vocês vão poder até complementar um pouco mais sobre os impostos que os empreendedores têm que ter para conseguir estar trabalhando nesse país. Então, eu acredito que quando a gente está falando de uma solução a longo prazo, além de eu estar investido em mim, que eu já entro um pouco nisso, é a questão do fundo de emergência. Empreendedores, tenham um fundo de emergência.
Isso é extremamente necessário. Por quê? Quando eu tô sempre no modo sobrevivência, eu não tô conseguindo enxergar lucro. Meu Deus do céu, meu paciente desistiu, eu não vou conseguir pagar dano. E agora, o que eu vou fazer? Se eu não tenho fundo de emergência, eu vou para esse tipo de pensamento. Agora, se eu consigo criar um colchãozinho, eu consigo evitar esse engajamento de comportamentos ansiosos, onde eu falo, tá, um paciente meu desistiu, mas eu estou tendo esse fundo de emergência porque justamente é para ser emergente. Não é para você gastar com jantar, não. É para deixar aquele Nem quando dinheiro estiver lá. triste. Nem quando você estiver triste, é para deixar lá. Se você estiver triste, você vai no mercado, compra ali uma pipoca, assiste um filme que é barato. Que Pipoca passa. de micro-ondas é R$4. Peraí. Então você vai lá, assiste um filminho gostoso, mas aquele dinheiro não é pra você mexer. É algo que é pra trazer, de novo, conforto, saúde. Você pensar em colchão financeiro, em práticas de juntar dinheiro, um fundo de emergência, é sinônimo de saúde. E para além disso, respondendo a pergunta de vocês, investimento em terapia. Não é só querendo pegar o meu peixe, né, gente? Peraí, vender o meu peixe, a gente tá vendendo também. Mas quando eu tô falando de terapia, eu tô falando de ser um empreendedor consciente, ser um empreendedor saudável, ser um empreendedor que eu vou entender o porquê que eu não tô tendo lucro. Porque isso, a forma que eu me relaciono com dinheiro vem muito da minha história de vida. Como você citou, Su, você vendo a sua condição com a tua família, empreendendo sempre, você consegue perceber e vem de uma dinâmica e de uma história familiar de como o dinheiro é manejado naquele contexto. Então, quando eu aprendo que vem muito das questões de merecimento, tanto que é isso, eu como empreendedor, muitas vezes, eu falo isso até de mim mesmo, eu trabalho muito com psicologia valor social, e eu sofro muitas consequências disso, porque eu recebo, sei lá, R$50 a sessão, 60, 30, e eu entendo que muitas vezes, de novo, quando a gente está falando de uma sociedade como a do Brasil, em que o meu salário mínimo ele não acompanha o meu custo de vida, isso gera sintoma. Isso gera sintoma. Total. E isso é extremamente... Eu penso que é até algo estratégico a nível governamental, que é ver aquelas pessoas em situação de inadimplência. Tanto que eu estava até comentando com a Dani. A Dani falou de estatísticas. 76,3% da população é inadimplente no Brasil. 76% da população brasileira. Não tô Sim. falando de São Paulo, tô falando do Brasil. Todo mundo gera-se uma cultura de dívida, gera-se uma cultura de escassez. E, de novo, isso é estratégico. Isso acaba sendo até muito estratégico, porque assim reforça, né? O banco gosta disso. O banco gosta de pessoas que devem. É do sistema. E eu, como empreendedora que estou começando e observo esse cenário, eu tenho que entender que, além de eu precisar ser consciente sobre isso, existe a minha estratégia de, além de ter o meu colchãozinho de segurança, é eu investir em mim. Porque quando eu invisto em mim, eu consigo perceber os padrões que eu tinha. Que é do tipo, nossa, não vou conseguir cobrar a sessão a R$80, porque o meu paciente vai desistir. Porque o meu paciente não consegue pagar. E aí eu vou tentando, porque justificar muitas vezes a minha falta de crescimento, que é aquilo, são aquelas crenças limitantes que eu tenho. Meu trabalho não tem tanto valor, eu não tenho tanto valor, eu não mereço tanto. Então, Acaba sendo um bloqueio financeiro de até você ter sucesso. Sim. A gente tem muito disso, né? Quando a gente recebe um cliente novo, né, para fazer uma proposta e tal, a gente pensa muito em qual preço, né? Porque a gente tem uma tabela, né? A gente segue valores ali de faturamento, a gente tem, né, uma métrica ali para ver qual preço a gente vai sugerir. Só que a gente ainda assim fica muito assim, será que é o ideal? Porque às vezes a gente vem com uma negativa, né? O cliente não fecha com a gente e a gente fica muito pensando, caramba, como que o outro escritório faz um preço menor, sendo que exige muito da gente ali, do né? nosso trabalho. A gente tem que estar disponível para o cliente, então não dá para cobrar menos. E a gente fica se culpando, o que a gente precisa fazer, qual ferramenta a gente precisa melhorar para a gente conseguir atender esse cliente. A gente tem muito isso. Sim, o que é natural, porque, veja, de novo, é o que eu tô falando pra vocês, o meu nível de salário mínimo, tanto que eu tava até conversando com a Dani, eu vi uma psicóloga de recursos humanos de uma empresa que ela fez cálculos
baseado no quanto, né, deveria ser o salário mínimo no Brasil. A gente tem hoje, acho que é em torno de 1.450, 460, 518. 1.518, melhor ainda, pronto, foi. O nível para gastos em São Paulo, por exemplo, o salário mínimo para eu conseguir pensar numa qualidade de vida, não sobrevivência, mas numa qualidade de vida mínima, e mesmo assim não seria suficiente, né? Seria em torno de um salário mínimo a R$6.400. Eu tô falando de 5.000 e pouquinho a mais do que é o salário mínimo, para eu ter aquilo que a gente chama de qualidade de vida. Porque é isso, nós vivemos numa sociedade do cansaço, numa sociedade de desempenho, só que eu não tenho correspondência. Eu não tenho correspondência financeira para estar inserido nesse tipo de contexto. Então me fala, eu que trabalho e ganho um salário mínimo, eu sobrevivo como? Essa é a pergunta que eu levo para vocês e até para quem tá assistindo a gente. Eu sobrevivo como com 1.518 de salário mínimo? Isso não paga nenhum aluguel em São Paulo. Isso não paga alimentação. Eu fui esses dias no mercado e eu comprei... Gente, eu não tô nem brincando. Eu não tô brincando. Eu comprei acho que 6 itens. Acho que eu comprei pão, eu comprei frios, eu comprei um requeijão, um iogurte, sei lá. Acho que eu peguei um suco. Deu R$100. R$100. Hoje em dia, R$100 não é nada. Nada. E aí que tá o ponto. Quando a gente tá falando de pessoas que estão inseridas nesse tipo de contexto de sobrevivência, que acabam não tendo necessariamente lucro, eu gosto muito de flexibilizar, isso dica minha, tá? Flexibilizar um pouco a minha agenda para ter uma quantidade específica em que eu possa, que não vai me prejudicar financeiramente, em que eu possa estar atuando com um valor muito social, do tipo R$30 a sessão. Eu tenho, acho que, 3 pacientes que me pagam R$30 a sessão, porque eu sei da realidade deles. Eu sei que eles recebem um salário mínimo. Então, para eles terem acesso à saúde mental de qualidade, porque é isso. Eu tô sendo uma empreendedora, que nem eu comentei com a Dani. Pós-graduação, gente, não é barato. Não é barato eu investir em mim. Não é barato eu investir na minha terapia. Não é barato eu investir em supervisão. Não é barato eu investir em pós-graduação, em livros. Sem brincadeira. Esse mês, ou mês passado, né, quando a situação financeira estava um pouquinho melhor, se eu gastei R$400 em livro, foi pouco. Porque eu preciso fornecer um trabalho de qualidade para o meu paciente. Independente do que ele esteja pagando, eu preciso que ele tenha ali uma estrutura de um ambiente, de um contexto, eu, Isadora, como ambiente para o meu paciente, em que ele se sinta acolhido e que eu consiga estimulá-lo a pensar de forma crítica, de forma consciente. Então, eu estou fazendo modulação de comportamento. E isso é um trabalho sério. Esse é um trabalho que exige recursos de mim. Assim como vocês, como empreendedoras, ou empreendedor que está assistindo a gente, que faz um trabalho digno. Eu preciso de dignidade no meu ambiente, no meu contexto de trabalho. Então, quando eu invisto em mim, quando eu penso de uma forma crítica, de certa forma, tentando me adaptar aos moldes sociais, no sentido de ganhos desse microempreendedor, desse pequeno empreendedor que está só começando, que nem eu brinquei com a Dani, né? Eu não sou um Donald Trump que comecei a minha empresa com $1 milhão que o meu pai me deu. Então, né? É fácil a gente começar assim, né? A gente falou da questão de formação de preço, né? Acontece muito isso, porque os nossos preços, eles não são baseados em outros escritórios. Os nossos preços, eles são baseados na nossa entrega, nos nossos custos, na nossa realidade. Sim. Então, quando acontece uma negativa vindo, né, de algum cliente, no começo a gente questionava mais, eu acho que a gente tinha mais medo. Hoje em dia a gente tem essa mentalidade de é o nosso preço, a gente nem cobrou a mais, sim, nem cobrou a menos, a gente cobrou o que é ideal para ter a entrega que o cliente precisa. Então, se não quis, tudo bem, a gente não poderia oferecer menos, porque também ia afetar a nossa qualidade. Sim. A gente ia ter que tirar de onde isso? As nossas preocupações ia ficar da onde? Então, e hoje com a tecnologia, tá difícil. Imagino que para você... Ai, gente, que inteligência artificial virou então tudo, fica né? difícil nessa questão de valores, porque hoje a gente já tem essa mentalidade de tipo, não vamos chegar no valor que o cliente quer porque ele quer. Porque ele quer. Sem a gente ter os nossos cálculos. Mas aí tem uma pessoa que está começando, ou que já tá, que é um investidor, né? Tem empresas de contabilidade que tem muita grana investida. Então, sim, os preços deles, eu nem são sei, altos, é né? outra coisa. É uma outra realidade. Então, a gente, acho que amadurecendo, né? Com essas questões de cliente, não deu? Tudo bem. Não vamos ficar questionando questão de valor. A gente tinha que ter colocado menos. A gente... Ok.
A Dani, ela é bem equilibrada, assim, eu acho. Eu e a Vi, a gente acaba ficando um pouco mais... Mais emocionada. mais emocionada. A Dani, não, gente, tudo bem. É porque a gente precisa ser prático nesse ponto. A gente não pode ficar remoendo certas coisas, como você falou anteriormente, é escolha da outra parte. Sim. Ele pode ter argumentos bons da parte dele para não ter escolhido a gente, como questão de preço. Às vezes ele achou um outro escritório que vai entregar a Ele mesma precisa. coisa e com um valor menor e tá Uhum. tudo bem. Pensando nesse cenário que a gente tem hoje do empreendedor, realmente às vezes a gente tem que ficar enxugando custos, né? No escritório a gente faz um pouco disso também. Então é uma dinâmica quase que natural. Então a gente tem que pensar de forma um pouco prática e não tão emocionada. Mas é óbvio que quando tem um cliente que ele sai por questão de valor, nossa, aí dá uma dorzinha no coração, porque a gente já prestou um serviço para ele. Mas acontece, faz parte. Sim. Alguns casos aconteceram e a gente fala assim, não, tudo bem. Se em algum outro momento a gente puder te ajudar, puder te A gente fica à atender, disposição. a gente fica à disposição. Mas é isso. Bem maduro nesse sentido, porque realmente tem coisa que não dá pra brigar. Por mais que a gente queira segurar o cliente, não dá pra chegar num valor Que te quando é questão prejudique. de valor, né? Quando a gente tenta conversar, ver o que é, não forçar nada. Mas se for algo que aconteceu no nosso trabalho, algo que a gente consiga ajustar, a gente resolve. Mas quando é algo, porque fulano, metade do preço. Então, realmente, eu acho que a gente vai até começar a terceirizar nosso serviço. Brincadeira, gente. Mas é isso. eu E você, percebo. na sua área, assim, como que tá com o ChatGPT? Gente, isso é um parangolé, né? Nossa, porque é isso, né? Quando eu consigo fornecer terapia, o ChatGPT, ele é uma inteligência artificial e ele sabe muito, ele sabe da teoria. Só que tem uma coisa que ele não tem necessariamente, o ChatGPT ele se adapta muito a você. Tanto que a minha ChatGPT é a minha, tá? Porque ela se intitulou, tá? Ela tem nome, a Violeta é o nome dela, porque ela escolheu, tá, gente? Peraí. Só que ele se adapta muito a mim. Só que se tem uma coisa que ele não tem, a máquina ela nunca vai conseguir corresponder é com vínculo. Quando eu trabalho vínculo com o meu paciente, e eu gosto muito de ter uma psicologia baseada no vínculo, porque o que é isso, né? Uma psicologia baseada no vínculo. A gente tende, como terapeuta, a ser aquela postura mais distante. Eu não gosto de ser assim. Eu não sou distante de nenhum dos meus pacientes. Eu brinco com eu brinco com eles que eu sou onipresente. Sabe, vocês já assistiram Todo Mundo Odeia o Chris? Sim. Sabe o Julius? Sim. O Julius. Aquele episódio é melhor. Aquele episódio, quando você estiver no banho, eu vou estar lá. Quando você estiver dormindo nos seus sonhos, eu vou estar lá. E eu brinco com os meus pacientes que eu sou assim. O ChatGPT não é assim pra mim. Agora, quando eu tô falando de uma psicologia baseada no vínculo, é aquela psicologia onde o meu paciente, minimamente, ele vai me conhecer. Então, que nem eu brinquei com vocês, gente, antes do início do podcast, eu e a Isadora tenho habilidades bem diferenciadas, tá? Eu brinco que eu sou uma psicóloga golden. Eu sei imitar o Cebolinha. Muito bom, muito bom. Muito bom, não é? E tem pacientes meus que gostam de Turma da Mônica e a gente vai se adaptando e isso vai, de novo, gerando conexões, vai gerando vínculo. Isso é uma coisa que o ChatGPT não pode fazer por mim. Falar a Ele não pode linguagem chegar. de cada cliente, a forma, né, de De entendimento. Pessoa, exatamente. Então, quando o meu paciente, ele me conhece, ou o meu cliente, ele me conhece, ele sabe quem eu sou, ele sabe das minhas dificuldades, ele sabe onde eu tô tentando acertar, isso gera conexão, isso gera vínculo, isso gera uma sensação de pertencimento, do tipo, mesmo eu tendo uma profissão onde não há necessariamente pacientes que vão me conhecer, mas eles conhecendo partes de mim, gera conexão, gera vínculo. E quando eu fico nessa postura mais distante, mais fria, eu não digo que seja prejudicial, cada um vai trabalhar da maneira que achar mais interessante, naturalmente. Mas eu gosto de trabalhar nesse aspecto mais caloroso, porque, de novo, se eu tenho uma psicologia baseada em vínculo, eu tenho uma psicologia baseada em pessoas. Então, quando o meu paciente me enxerga como alguém, quando o teu cliente te enxerga como alguém, a probabilidade de ter ali uma relação muito mais potente, muito mais palpável, estruturada, firme, é muito maior. Porque o meu paciente, ele me conhece, ele sabe as questões, às vezes, em que eu estou vivendo, assim como eu sei o que ele está passando e nós estamos ali, eu estou ali para acolhê-lo.
mas ele também sabe parte de mim, que é importante, do tipo, eu namoro, eu sou casada, eu tenho filhos, eu tenho gatos. Então eu brinco, né, que meus pacientes, eles amam porque eu tenho 2 gatas. E aí, várias vezes as minhas gatas, elas invadem as sessões. Isa, você tem gato? Eu tenho. Vem aqui falar oi pra tia fulaninha. Oi, tia, eu vim saber da tua vida. Aí eu pego as minhas gatas e falo, eu vim saber da tua vida. Isso já o GPT não vai fazer pelo meu paciente, mas eu vou. É verdade. Eu vou. E esse é um ponto interessante porque é muito próximo do que a gente faz Uhum. enquanto escritório. Humano. Gerar conexão com as pessoas. Eu acho que se perguntarem pra gente qual que é o diferencial de vocês, é a conexão, é o atendimento, O lado humano. o lado humano. Porque assim, o restante, todo mundo tem que entregar. Todos os escritórios têm. Obrigatoriamente. Não tem para onde fugir. Mas essa parte humana de querer entender, né? Às vezes a gente conversa Sim. e aí você partilha um pouco do que está acontecendo Sendo com comigo. você. Então a gente tem essa troca e a gente procura entender o outro lado. Então quando a gente está acolhendo um novo cliente, então entender qual que é a realidade dele, conhecer um pouco ele para dar um atendimento um pouco melhor dentro da realidade dele. Exatamente. Porque eu preciso conhecer. Porque Sim. senão fica números. E a gente não está trabalhando com Números. números. A gente está trabalhando com Com pessoas. E isso eu acho que a gente pode falar que 90% dos nossos clientes são por indicação. Sim. Que já é fruto desse E trabalho uma que coisa a gente bem realiza. bacana também é que a gente realmente, assim, é muito humano. Às vezes eu passo, eu olho assim e falo, acho que a gente não ganha dinheiro, a gente não somos milionárias ainda por conta desse Do nosso humano. lado humano. Por quê? O cliente, a gente não visa na questão de... A gente não olha o problema do cliente como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Entende? Tipo, a gente cobra quando é necessário cobrar, porque a gente vai ter um trabalho. Se a gente tá cobrando é porque vai ter custo, vai ter trabalho e a gente vai parar horas pra fazer aquilo. Sim. Se não, a gente não cobra. A gente não vê isso como uma oportunidade. A gente responde o cliente, realmente, por conhecer o cliente, a gente Ter acaba vínculo. até, olha, realmente, você tem certeza que esse é o momento de tomar essa decisão? Você não quer esperar um pouquinho? A gente acaba entrando na vida. E foi uma coisa que eu sempre sonhei, de não ser apenas uma pessoa que entrega imposto, mas de ser aquela pessoa que o cliente liga e fala assim, eu tô aqui na concessionária, acontece, tá? Sim, tô Eu pensando tô em comprar aqui um na carro. concessionária e, nossa, falaram isso. Aí nós somos aquelas pessoas que levam eles pra realidade. Porque ele tá lá no lugar onde o vendedor tá. Então nós pegamos e puxamos eles. Pode até ser um pouco chato, né? Eu acho que tem cliente que fala, eu não vou nem falar com elas porque elas vão me colocar na realidade. E aí Que é eu não. importante. Sim, então eu vejo que a gente. E nenhum outro. Não sei outros escritórios, mas nenhum site, porque é digital, a gente usa a tecnologia Sim. pra ajudar, mas essa parte humana nossa Sim. é muito humana. Às vezes eu falo assim, gente, a gente poderia ter ganhado dinheiro com isso. Muitos clientes participam da nossa vida e a gente É. dá deles, né? Porque a gente consome também, às vezes, os produtos, a gente, Sim. né? Também. Serviço, a gente A gente tenta a gente traz pro escritório, vem tomar um café, vem conversar, bater Às vezes a gente papo. bate papo falando assim, nossa, você viu que fulano fez tal coisa assim, assim? Porque a gente acompanha gente mesmo a acompanha. dinâmica de vida deles. Sim. Porque se tem alguma forma da gente ajudar, às vezes já aconteceu. Sim. A gente olhar assim, fulano fez tal coisa, mas será que ele tá se atentando que tem que pagar o imposto desse negócio? É. Vamos falar. Aí daqui a pouco o cliente vai bloquear a gente nas redes sociais. Então, assim, é essa questão muito humana. E eu acho que o nosso podcast está quase chegando Meu ao Deus. fim. Passou de muito Se desse pra ficar aqui mais 2 horas nablando, estaríamos aqui. E aí a gente, né, passou por alguns temas que são extremamente importantes. Passamos por falar pela escassez, que é tão real no nosso dia a dia, na nossa dinâmica de sociedade. Falamos da paralisia da procrastinação, que é quase que uma realidade diária nossa, que a gente tem que vencer esses obstáculos diariamente. E chegamos na clareza do autoinvestimento que você trouxe para a gente, né? Tanto, eu acho que na questão profissional, investimento em cursos que vão agregar na nossa entrega, mas principalmente nessa questão de terapia, do autoconhecimento, porque realmente, eu falo por mim, eu não faço terapia.
Mas eu tenho uma mente assim, que eu fico pensando muito e tentando. Fala assim, ela não é tão emoção. Eu sou muito emoção, mas ao mesmo tempo eu fico tentando trazer a Conter. clareza, Uhum. tipo, de ser prático as coisas. E realmente, quando se tem um terapeuta, isso é muito mais fácil, esse caminhar. Porque é uma pessoa do lado externo que vai estar olhando para você de uma forma especial, com todo o seu conhecimento, Com toda a com ciência. toda a ciência, e vai te dar a clareza para falar, olha, isso, e você vai pensar, poxa, realmente, faz sentido, eu preciso moldar. E é aquela coisa, a terapia semanal, como que funciona? Então, meninas, uma coisa que eu sempre gosto de pensar quando a gente tá falando de terapia, ela é semanal. Por que isso? As pessoas, elas têm o engano muito grande de que eu só faço terapia quando eu tô mal. E é normalmente assim quando os pacientes vêm buscar por terapia. Quando o paciente tá começando a ficar tudo bem, Isa, olha, eu já tô bem, você já me ensinou o que eu preciso e é isso. Só que na sessão da semana passada você tava chorando. Por que você tá indo embora? Então é isso, são pessoas que, de novo, acabam acionando mecanismos de defesa para dar interrupção a algo que, em tese, precisa, porque não vem como um investimento, vem como algo custoso e como um gasto. Só que é um investimento que você está fazendo em você. Eu digo, essa foi a frase que eu deixei para no final do podcast, que é: empresa nenhuma cresce de verdade se o dono está encolhendo. Quando o empreendedor se expande, o negócio naturalmente acompanha. E isso não só o negócio, mas a nossa vida, a nossa qualidade de vida como um todo. Então, quando eu aceito ficar vulnerável, participar de um tratamento, porque quando a gente está falando de terapia, a gente está falando de tratamento, que é uma questão custosa a longo prazo. Então, as pessoas dizem, porque terapia não dá em nada, eu fiz 20 sessões. Você não cura um trauma de 20 anos em 20 sessões, anjo. Então, assim, precisa muito ter a questão do aspecto da empatia, da permissividade de ser vulnerável. Quando eu não aceito e quando eu não tenho ainda um comportamento adaptativo para conseguir estar nessa posição de vulnerabilidade, eu não me vejo. Eu não me vejo. Eu evito, porque é isso, a gente acaba engajando muito em comportamentos de... para que eu vou dar luz a isso? Então, eu tenho uma passagem, de novo, meus pacientes vão poder confirmar, que eu sempre faço com todo mundo, que todo paciente meu que tá chegando, eu brinco que fazer terapia é como se você estivesse entrando num quarto escuro. Um quarto que tá trancado. Sabe aquele quarto da bagunça que você tem em casa? Que ninguém nem ousa mexer. Você vai lá, você fala, eu tenho que doar essas roupas. Você abre a porta, nem olha. Joguei lá e vai ficar por lá mesmo. Fazer terapia é você abrir a porta. É você olhar pra tua bagunça e tomar responsabilidade em cima disso. Então, quando você abre a porta, abre a janela, dá à luz aquilo que você tá sentindo e que você trabalha tanto pra evitar, você investe em você. Você aprende. É isso, terapia é aprendizado. A gente tá falando de aprendizagem, a gente tá falando de ser uma pessoa autoconsciente, de reconhecer seus limites, de identificar aquilo que você sente, se comunicar de uma forma assertiva. E todo empreendedor precisa disso. O empreendedor precisa se comunicar de forma assertiva, se conhecer, se permitir sentir aquilo que é incômodo para ele. E nem sempre eu vou ter isso com meu amigo no bar. Eu vou ter isso num ambiente com um local especializado, com uma psicóloga que paga tanto pra ter um trabalho da hora. Faz tudo certinho, Faz tudo minha empresa certinho. emito nota. Emito nota, eu faço Paga os tudo. impostos. Eu pago os meus impostos, eu tento, né? No caso, eu tenho que pagar os meus impostos. Então, quando eu invisto em mim, eu invisto em mim. E a terapia é isso, é o investimento que você tem em você. Então, eu, quando empreendedora, quando eu invisto em mim, no sentido de cursos, mas eu invisto no meu mental, na minha saúde, nas minhas relações interpessoais, de novo, como consequência, eu viro um ser mais consciente. Eu viro um ser que consegue identificar muitas coisas que eu não identificava antes. E que, de novo, eu ia para padrões de comportamento negativos, porque eu não queria olhar e me comportar de uma forma mais assertiva, tomar consciência, dar luz. Tanto que é isso, né? O Freud, pai da psicanálise, quando ele fala sobre o início da terapia, né? A gente aprendeu que a terapia é falada com Freud, que é essa associação livre. E quando a gente tá falando de associação livre, é a cura pela fala. Então, quando a gente tá falando de terapia, é cura pela fala. É a limpeza da chaminé. Tanto que tinha uma paciente do Freud, quando ele atendia, que ela se consultava com ele todos os dias, né? Na psicanálise tem alguns psicanalistas que fazem, né, de uma forma diária, não é semanal.
que ele sempre fazia um monte de pergunta pra ela virou pra ele e falou assim, Freud, deixa eu falar. Fica quieto, deixa eu falar. E às vezes é isso que o paciente precisa. Ele precisa de um lugar de escuta, do ambiente de que ele consegue ser ele mesmo. E a gente vai, dentro desse contexto, desenvolvendo habilidades, comportamentos muito mais positivos para ele, para o negócio dele e para o contexto que ele vive. Então é uma melhora gradual, porém universal no ambiente em que ele está inserido. Então, façam terapia, gente. Por favor, eu estou aqui à disposição de quem estiver assistindo a gente, quiser me procurar. Eu sempre aceito pacientes e a gente vai tentar cuidar de você. É o que eu sempre falo para todos os meus pacientes. Eu tô aqui para cuidar de você. Eu tô aqui para tentar proporcionar um ambiente, um contexto em que você se permita sentir, que você se permita estar ali, consciente. Tem uma passagem de um psicanalista que eu gosto, que é o Winnicott, que ele fala assim, às vezes, o que eu preciso estar fazendo com o meu paciente é estar vivo e respirando. E isso é estar presente, é estar ali. E isso a inteligência artificial não faz por você, mas eu faço. É isso. Muito bem. Maravilhosa. Isadora, muito obrigada pela sua meninas, muito presença, obrigada que por topou tudo. o convite logo de cara. Quando eu falei para as meninas, a gente estava pensando nos convidados, falei assim, olha, tem uma pessoa que eu acho que ela vai topar, vai gostar. verdade. As meninas não conheciam a Isa, Não, porque lá a gente mas tem ela é essa questão de maravilhosa. direcionamento de... Já quero fazer de- terapia. É, então, assim, eu acho que deu super certo, né, Isa? A gente agradece essa conversa que foi transformadora, com certeza, pra gente e para os demais que vão acompanhar. Vocês que não assistiram ainda o último episódio, o primeiro episódio que nós gravamos com a Thaís. E acompanhem, porque teremos mais convidados. Então, muito obrigada, Obrigada, gente. meninas, por Obrigada, tudo, pela obrigada, oportunidade. Por favor, pensem e reflitam. Vocês Sim. e quem tá assistindo a gente, por favor, pensem nisso, pessoal. Invistam em si mesmos. Beijo, Obrigada, beijo, gente. tchau, gente. Tchau. Valeu.